antes. Vamos falar sobre a questão da China no Brasil, então. Qual é o problema? A grande máxima, né? A China não está comprando no Brasil, ela está comprando o Brasil. Mas o Brasil não está à venda mesmo? Olha só, você não está privatizando as estatais brasileiras, você está estatizando para os chineses. E olha só, agora no Brasil se discute em Brasília, toque de caixa, um projeto onde se abre o comércio para a entrada de engenheiros aqui no mercado de trabalho do Brasil. Mesmo você tendo aí dezenas de milhares de engenheiros desempregados. Engenheiros e empresas e construtoras estrangeiras. Exatamente. Tudo isso está vindo aqui para o Brasil. Ou seja, o nosso trabalho no futuro brasileiro, até você formado, vai ser exercer funções modestas na empresa. Como, por exemplo, lá, fazer uma faxina, botar o lixo na rua. Você acha que o brasileiro vai ficar relegado ao segundo plano em relação aos estrangeiros que poderão vir trabalhar aqui? Agora. E o Brasil faz a mesma coisa. Presidente, última pergunta, presidente. Parte do seu eleitorado tem cobrado do senhor um comentário sobre a sua presença nesse país comunista. O que o senhor tem a dizer a essas pessoas? Todo país capitalista. Obrigado, presidente. Paulo Guedes disse o seguinte, né, que o governo tem um plano aí para o futuro de pelo menos 10 anos e que entre esses planos tem a privatização não só da Petrobras, mas também do Banco do Brasil. Hoje, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, deu uma entrevista para a Rádio Bandeirantes. Ele falou sobre essa questão do ICMS, sobre o projeto, deu uma espécie de pincelada. Salve, família Encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, o sistema sempre usa os problemas para se aproveitar do povo. Na hora do impeachment da Dilma, eu alertei que tirar a Dilma e deixar o Michel Temer era um problema. E muitas coisas ruins, ainda pior do que o Brasil já enfrentava, iriam vir com essa burrice das pessoas que, não, vamos tirar, depois a gente vê o resto. Eu lembro até que eu li alguns comentários, né, quando eu alertava que os dois deveriam ser impeachmentados, as pessoas diziam, não, vamos dar uma chance ao cara. Isso nos comentários do nosso próprio vídeo, entre os despertos, as pessoas dizendo isso. Não, a gente vai tirar a Dilma e se o Temer vacilar, a gente tira ele também. Como se fosse uma coisa simples. Como se de fato fosse o povo que tirasse. O povo é usado para apoiar e dar legitimidade à ação deles. Mas não é o povo que realmente tira. Não enquanto o sistema foi esse que está aí. O povo é chamado, inclusive pela própria mídia, o tempo todo você vê eles falando as massas, as massas. Por que massa? Porque é um monte de gente junta? Não, porque a massa, se você fizer uma massa de pão, uma massa de coxinha, massa que for, você vê que você manipula ela. Você coloca a forma que você quiser. Então eles chamam o povo de massa porque eles acreditam que, assim como acontece com a massa real, é possível manipular e dar a forma que eles querem. Aprontá-la exatamente e temperá-la como eles querem. Então, infelizmente, essa é uma realidade. Eles não estão errados nisso. Coisas que o PT não tinha coragem de fazer, o Michel Temer fez. Uma das coisas que foi feita naquele momento, prejudicando e lesando a nação brasileira, os verdadeiros donos do petróleo, que é o povo, foi o PPI. Na hora que o Michel Temer assumiu, o combustível começou a subir sem parar, porque foi mudada a política, a vontade dos seus acionistas foi feita, acionistas internacionais, que agora, como você vai ver na dica do nosso querido irmão, Vinícius Passos Oliveira Passos, um veterano aqui, no nosso canal sem dúvida nenhuma, das antigas, o nosso querido irmão. E nela, você confere aqui comigo um lucro de 123 bilhões, que praticamente não serve em nada para o país, vai todo para os acionistas. Vamos lá, vamos ler essa matéria aqui. Enquanto o combustível sobe no posto, governo e Petrobras ganham com alta do petróleo. Rio. Enquanto motoristas e caminhoneiros gastam cada vez mais nos postos de combustíveis com a disparada do preço de gasolina e do diesel, o governo federal amplia sua arrecadação com a alta da cotação internacional do petróleo, potencializado pela desvalorização do real frente ao dólar. Eu já expliquei milhares de vezes, mas é sempre bom explicar. PPI se cobra de país que não tem petróleo. Se você não tem petróleo no seu país, você é obrigado a buscar fora e pagar em dólar, que é a moeda internacional. Toda negociação tem que ser feita em dólar. Então, mais do que justo que países que não têm petróleo, que precisam importar de outros, paguem o valor baseado no PPI, na bomba de combustível. O Brasil não. O Brasil tem o petróleo aqui. O Brasil refina 90% do seu próprio petróleo e poderia ser 100% se houvesse boa vontade dos políticos. Como já foi denunciado, as nossas refinarias poderiam dar conta de 100% se trabalharem na capacidade máxima. Mas eles não querem assim, eles querem comprar os insumos. O que é os insumos, Davi? É o petróleo já refinado.
O que é tirado do pré-sal é o barril de petróleo, aquele escuro. E com ele é feita a gasolina, com ele é feito o óleo diesel, com ele é feito o querosene, etc, etc. Tá certo? São os insumos, os derivados. Nós não precisamos comprar isso. Mesmo assim, sendo os salários pagos, as despesas pagas, toda em real, eles passaram a cobrar PPI. Então, pagamos referente ao dólar. Por exemplo, se essa treta entre a Ucrânia e a Rússia se realizar, nós, no outro dia, vamos pagar aqui mais ou menos R$10 no litro de combustível. Em outras épocas, que já aconteceu coisa até pior, nós teríamos lembrança, se esse PPI tivesse sido cobrado em outros governos, nós teríamos lembrança de já ter pago R$25 no litro da gasolina. Seria uma lembrança ruim e amarga que nós diríamos, olha, lembra aquele tempo que chegou a R$25? É isso que eles querem. O mundo globalizado é isso, é globalizar problemas, para que eles possam enriquecer mais se aproveitando desses problemas. Foi por isso que eu comecei o vídeo falando do impeachment. Aproveitando uma situação no país que era péssima, total desrespeito à moral, aos bons costumes, à família, sufocando a grande maioria para beneficiar muitas vezes o errado da história, as pessoas não estavam aguentando mais, então chegou ao consenso que não dava mais para continuar com o PT. O sistema se aproveitou dessa vontade do povo de mudança e fez a mudança para o pior lado possível. Esse governo atual, que para muitos foi a esperança, para nós não, nós desde o começo alertamos o que ele iria fazer e de fato fez. Que foi até honesto em dizer que não entendia nada de economia, que ia deixar na mão de Paulo Guedes. Quem era Paulo Guedes, que até então ninguém ouvia falar nem conhecia? Ele chegou como um Superman. Não, esse é o cara, é um best-seller aqui na economia e ninguém conhecia o cara. Todos que pesquisaram um pouquinho sobre ele sabiam que ele pertencia ao Chicago Boy. E os efeitos disso já eram sentidos em outros países como o Chile, onde as pessoas tinham que escolher entre lavar roupa ou tomar banho, porque até a água foi privatizada. Então não precisava ter bola de cristal, nem mesmo ser muito inteligente, bastava ser humilde e pesquisar. Foi o que a gente fez, então sabíamos o que esse governo ia fazer. A gasolina hoje está o preço que está, R$7, isso sem problema nenhum. O país nunca produziu tanto como produz, quebrando aquela argumentação que não é oferta e demanda. Não, não é isso. Eles cobram pelo preço que você aguenta pagar. Esse é o ponto. Isso tudo acontecendo e você se pergunta, mas como é que o povo não entende isso, Davi? Bom, o povo não entende porque o sistema usa a técnica do espantalho. Temos governadores que pensam que são reis, que estão acima inclusive das majestades. O João Dória é um bom exemplo disso. Então, com a população detestando o cara, é fácil criar o espantalho e colocar uma culpa em cima do cara, que também não é um santo na história, né? Os governadores cobram também os impostos em cima, mas é como eu falei, desde o começo. O que os estados cobram em cima é porcentagens e sempre cobraram. Se você está cobrando em cima de uma tabela mais alta e eu recebo porcentagem disso, é óbvio que eu vou receber mais dinheiro. O governo quer que os governadores abram mão dos impostos e os únicos que ganham dinheiro nesse caso sejam os acionistas da Petrobras. Como essa matéria aqui mostra, o lucro estratosférico desses homens que muitos nem sequer se identificam, estão em anonimato. Então escuta só. Nos últimos 3 anos, a União acumulou ao menos 123 bilhões com royalties e participações especiais da produção de petróleo no país, bônus de assinatura pelo petróleo de exploração de áreas do pré-sal e a distribuição dos lucros crescentes da Petrobras, da qual é a sua maior acionista. Estados e municípios que abrigam atividades petrolíferas também ganham alto, mas somente com royalties. Entre 2019 e 2021, governadores tiveram reforço no caixa de 59,5 bilhões e prefeitos de 37,5 bilhões. Calma, antes de a gente continuar, você está sentindo aí na sua cidade, no seu estado, você está sentindo os efeitos dessa entrada de dinheiro? Você está vendo os benefícios causados por esse dinheiro? Você não está vendo, né, meus irmãos? Ao contrário, você está vendo aí as ruas com uma chuvinha de 20 minutos ficando totalmente alagadas. Aqui na minha cidade mesmo fica tudo escuro porque a prefeita não pagou a energia, então a energia pertence ao estado, o estado cortou, fica só alguns postes ligados e isso acontece em várias cidades aqui na minha região e tenho certeza que em muitos estados pelo Brasil. Então, para onde está indo esses bilhões que esses homens dizem que estão apurando? Houve ainda 6,8 bilhões arrecadados por fundos especiais e mais 11,7 bilhões com a divisão do bônus de assinatura do leilão de áreas do pré-sal de 2019. Considerando apenas as participações governamentais na produção do petróleo, a arrecadação nos últimos 3 anos é cerca de 70% maior que nos 3 anos anteriores nas 3 esferas de governo. Mas o governo federal conta ainda com parte dos lucros da Petrobras,
turbinados com a alta do petróleo, que tende a continuar neste ano. Na semana passada, o barril do tipo Brent chegou a ser negociado perto dos $95, e quanto maior a cotação do petróleo e do dólar, maiores são a arrecadação de royalties, cujas alíquotas variam de 5% a 15% do preço da venda do barril, e os lucros da Petrobras. Nesta quinta-feira, a empresa vai divulgar seu balanço de 2021, que pode registrar o maior lucro anual de sua história. Todo este dinheiro extra alimenta propostas de utilização dos recursos para subsidiar os preços de combustíveis e de gás da cozinha, uma das propostas de discussão no Congresso, mas analistas se dividem sobre essa ideia e comentam resultados de outros países que tentaram fórmula similar. É uma ideia de jirico, família. Eles querem cobrar caro, depois pegar esse lucro, né? Tirar do seu bolso, ir para a mão deles e depois te devolver baixando um pouco o preço. Não é simples, acaba com PPI dentro do país. Não faz sentido cobrar PPI se nós produzimos em real, recebemos em real, e por que se cobra PPI? É só mudar isso aqui, mas o mercado não quer abrir mão disso. O mercado está ganhando muito dinheiro, meus irmãos, e para eles está muito cômodo a situação, extremamente cômodo. Os caras estão lucrando sem absolutamente fazer nada. Eu estava vendo uma entrevista, inclusive, de um cara aqui, vi alguns trechos, e ele dizendo a maior verdade do mundo: ninguém enriquece trabalhando pesado. Aqui está um belo exemplo disso, os caras ficando multibilionários, riqueza real, sem trabalhar. É um verdadeiro absurdo, é um sangramento, é a entrega total do nosso patrimônio, meus irmãos, e do nosso suor. Nesse caso, sangue e suor, literalmente. Eu tento aqui fazer um vídeo de conscientização, mas são os vídeos que menos pegam audiência. Cada vez você fica menos encorajado a fazer um vídeo desse tipo. Você fala de uma coisa óbvia, né, desses artistas que estão aí, e você faz um vídeo de pacto, você fala vídeo que está dando problema disso e daquilo. Esses vídeos pegam muito mais audiência. Só que essas coisas jamais, embora sejam importantes também, inclusive nós fazemos vídeos disso aqui também, mas jamais, em hipótese alguma, vai ser tão importante como uma coisa dessa. Isso interfere diretamente na tua qualidade de vida, na diferença da quantidade de comida que você vai ter no prato, do futuro que você vai poder dar às suas crianças, que são a nova geração. Mas a imbecilização é tão grande que um vídeo sobre pacto de um artista pega muito mais views, interessa muito mais, o gado que se diz desperto, interessa muito mais do que um assunto como esse. Inclusive muitos dizem: eu não gosto de ouvir sobre política, não adianta. E é justamente por esse pensamento gadal que as coisas ficam exatamente como estão. E é por isso que quando diz: Davi, faz outro canal, faz isso, faz... Eu não farei, chega pra mim, eu já tô cheio disso. Vou ficar enquanto Deus quiser. Enquanto estiver de pé, estarei aqui. Quando cair, eu pense em não voltar. Quem sabe de tudo é Deus. O futuro sempre pertence a Deus. Eu sempre tive humildade para dizer isso, né? A gente às vezes tem uma ideia, mas os planos, quem dá a palavra final é Deus na nossa vida. Mas, se depender de mim, se cair um dia, eu não volto, família. É extremamente estressante você ver esse comportamento, mesmo no meio dos despertos. As pessoas não estão nem aí para o que realmente é importante. E isso abre espaço para que venha cada vez mais canalhas, façam aquele discursozinho na hora, já em cima da votação, e aí as pessoas acreditam e cumprem a ideia do cara. Eu acredito, inclusive, que os candidatos, né, que todo mundo já sabe quem vai ser, não pode começar sua campanha antes. Não é para impedir que um ou outro tenha vantagem, justamente o contrário, para que eles não apresentem suas propostas e que a gente não tenha tempo para fazer o contraponto e dizer: olha, esse cara aqui está mentindo, isso que ele está propondo é impossível de fazer por causa disso e daquilo. Então, por conta disso é que eu acredito que tem esse tempo de: olha, você não pode fazer a sua pré-campanha antes. Eu acredito que é por conta disso, justamente para não serem questionados sobre os seus planos e apontar as mentiras. Enfim, meus irmãos, eu vou tentando fazer a minha parte. Eu peço que você compartilhe e mostre para mais pessoas esse vídeo. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. E lembre-se, meus irmãos, isso aqui é muito mais importante do que a gente possa imaginar. É preciso insistir para que as pessoas se interessem por esse tipo de assunto. Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.